Então, nós estamos falando sobre o terceiro elemento da comunicação não violenta, que são os sentimentos. Então, o que nos aflige, o que nos faz com que a gente tenha um comportamento A ou B, né, de irritação, de raiva ou de amor e de compaixão, não é o que nos acontece, mas é a forma como nós enxergamos aquilo que nos acontece. Isso é que determina o nosso comportamento. A forma como nós enxergamos as situações geram sentimentos em nós que determinam o nosso comportamento. Então, a primeira questão que eu queria trazer é que o que os outros fazem, pensam, o que os outros nos comunicam, não é a causa dos nossos sentimentos, é um estímulo ao que nós sentimos. É aquele gatilho que nos leva aos nossos sentimentos. Então, a gente precisa de partir dessa premissa. A atitude dos outros pode ser um estímulo aos nossos sentimentos, mas não a causa deles, ou seja, que vem de encontro ao que está dito no início. Não é o que nos acontece, né, que nos perturba, mas é a forma como nós enxergamos aquilo que nos acontece. Não é o comportamento do outro que gera o sentimento em nós, né? O comportamento do outro é apenas um gatilho que aciona um sentimento que já existe dentro de nós, e nós vamos entender isso melhor. Os sentimentos, eles resultam de como optamos por receber o que os outros dizem e fazem, bem como de nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. O que determina o modo como nós nos sentimos é a forma como nós escolhemos receber aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo dito. Ou também decorre das nossas expectativas, das nossas esperanças, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Então, muitas vezes, nós nos preparamos, nos arrumamos toda, criamos uma expectativa em cima de algo ou de uma pessoa, da pessoa aparecer, da pessoa chamar a gente para sair, da pessoa nos elogiar, e aquilo não acontece. E aí você fica frustrada, triste, e a sua tendência é: você me magoou, você me frustrou, você me deixou triste. Mas a verdade é que eu fiquei triste, eu me senti triste porque eu tinha a expectativa que você reconhecesse que eu me preparei para esse momento, que eu me cuidei do meu cabelo, da minha maquiagem, vesti uma roupa especial. Eu me senti, porque eu criei essa expectativa, porque eu tenho a necessidade que você me valide quando eu estou completamente produzida. Então, a gente precisa de começar a entender que os sentimentos que nós temos, eles decorrem da forma como nós escolhemos enxergar o momento. É muito interessante a gente entender a diferença entre emoções e sentimentos. As emoções, elas são reações químicas que nós temos diante de eventos externos, né? Então, por exemplo, você muitas vezes está sozinho em casa, você ouve um barulho, você fica com medo. Aquilo ali é uma reação do seu organismo, uma reação química que você não controla, que você não tem como diminuir ou você não tem o controle daquela emoção, porque ela é química, ela parte de uma química hormonal que é liberada diante de uma percepção de algo externo.
Mas o sentimento, e isso dura muitas vezes segundos, porém, salvo engano, dura 60 segundos, mas a história que você conta para você a respeito desse acontecimento relâmpago é que vai gerar o seu sentimento. Então você vai falar assim: meu Deus, eu não fechei a janela. Pode ser um ladrão, o ladrão que entrou na vizinha semana passada teve ladrão, tem gente que está rondando essa região. Então, a história que você começa a contar para você é que vai prolongar aquele momento. Quantas pessoas eternizam os seus lutos? Quantas pessoas vivem em estado de medo porque eternizam através das histórias que contam para si mesmas a respeito de algo? Quantas pessoas eternizam situações de fracasso temporário, né? Às vezes uma empresa que faliu, e você eterniza aquele momento contando uma história para você de que você é fracassada, de que nada para você dá certo, de que não tem jeito de ter empresa nesse país, de que todo mundo é desonesto, e aí você vai alimentando aquele sentimento através de histórias que você vai contando para você e vai nutrindo aquilo, aumentando aquele sentimento e te aprisionando em situações de dor. Às vezes, um casamento, uma separação, um divórcio, e você vai contando histórias e mais histórias para você sobre o evento. E é este sentimento, né, que você cria que te aprisiona ou te liberta das situações que você vivenciou. Então, é para a gente entender que não é a situação em si que me deixa triste, que me deixa mal, mas sim a história que eu conto para mim a respeito da situação vivida e que tem uma tendência de me aprisionar aquele evento ou me libertar dele. E aí, aproveitando esse momento para a gente desenvolver um pouco mais, entendendo o quanto é importante nós trabalharmos o desapego, né? O desapego, o apego a coisas, a pessoas, a situações, ele é sempre prejudicial. Ele nos aprisiona a eventos da nossa vida que muitas vezes já ficaram para trás. Ele nos aprisiona a tanto eventos de dor quanto a eventos de alegria ou de sucesso, mas que nos coloca para olhar para trás. E a vida ela está em profundo movimento, né? E quando a gente fica aprisionado no passado, aprisionado num evento, aprisionado numa pessoa, seja pela dor ou pelo amor, né? Nós não nos libertamos para seguir em frente. Então, quantas vezes você ama uma pessoa que não te corresponde e você fica presa ali por anos a fio, sem se libertar para se abrir para o novo, para um novo amor, para conhecer novas pessoas? Ou muitas vezes você está aprisionado pela dor, pela mágoa, pela tristeza, pelo ressentimento, e da mesma forma você não se liberta para viver o novo. Quantas vezes aprisionada a situações, né, de tristeza, de fracasso, de luto, enfim, de tantas coisas. E nós precisamos de nos desapegar, deixar ir. Assim como o bom passa e precisa ir, o ruim também passa e precisa ir. Nós precisamos deixar as coisas fluírem, ir embora da nossa vida, porque para que a gente possa experimentar este novo.
E aí, voltando aqui para a nossa comunicação, diante de uma comunicação muitas vezes negativa, as pessoas elas têm geralmente 4 possibilidades de reação. Então, quando alguém fala, né, algo negativo para você, como por exemplo, você é a pessoa mais egocêntrica do mundo. Vamos supor que alguém fala isso para você. Você tem 4 formas de reagir. A primeira forma é você ouvir aquilo como uma crítica, né? Como uma crítica, como uma acusação, como uma ameaça. E aí você recebe aquilo para você e você fala assim: nossa, meu Deus, eu sou egocêntrica. E você traz aquilo para você e se sente culpada, se sente envergonhada. Então, diante de uma interação negativa, você pode ter a reação de tomar aquilo como verdade, assumir para você como crítica e agressividade e você se sentir culpada. Essa é a primeira forma. A segunda forma é você falar assim: sentir agredido e falar que é absurdo. Egocêntrico é você. Quem é você para falar isso comigo? Não é assim, gente? Então, ou você toma para si, ou você reage àquilo e culpa o outro, né? Ou você culpa a si, ou você culpa o outro, ou você pode, numa terceira opção, né? Você pode perceber o que acontece dentro de você quando você ouve essa interação negativa, perceber os seus sentimentos e falar assim: peraí, não, essa pessoa está equivocada a meu respeito. Ela me conhece muito pouco, porque egocêntrica é uma coisa que eu não sou. E você ficar tranquila com isso. Ou você pode, na quarta opção, olhar para o sentimento dessa pessoa, o que está por trás desta fala e perceber o sentimento e a necessidade dessa pessoa. É bem provável que essa pessoa esteja se sentindo sozinha, esteja necessitando da minha atenção. Porque se ela está achando que eu só olho para mim, é porque ela está precisando que eu olhe para ela. Então, é, o que a CNV, né, a comunicação assertiva, comunicação não violenta, ela vem nos trazer exatamente esse exercício para não apenas receber e devolver, ou receber e absorver como culpa ou vergonha, mas é sim você se trabalhar para perceber o seu sentimento e as suas necessidades, para você buscar entender o que aquilo que aconteceu acionou em você. E aí ele vai além, né? Ele traz o seguinte, que a mágoa ela deriva da necessidade de que o nosso esforço seja reconhecido. Então ele fala assim: fico magoado quando ouço você dizer que sou a pessoa mais egocêntrica que você já conheceu, porque preciso que você reconheça meu esforço para levar em consideração as suas preferências. Então, quando você tem essa fala, né, diante do que o outro falou, você é a pessoa mais egocêntrica do mundo, você está comunicando a sua necessidade, né, de ter o seu esforço reconhecido. Ou ainda, né, quando você percebe o sentimento e a necessidade do outro, em vez de culpar os outros pelos nossos sentimentos, nós precisamos nos responsabilizar por eles. Quando reconhecemos as necessidades, os desejos, as expectativas, os valores ou os pensamentos dos outros, né, e do que nós temos, nós conseguimos nos responsabilizar por aquilo que nós estamos sentindo. Então, é muito importante a gente parar para olhar para a gente e, ao invés de culpar, responsabilizar o outro
pela raiva que eu estou experimentando, pela mágoa que eu estou experimentando, é eu parar, ou por qualquer pensamento, sentimento, expectativa, é eu parar e procurar entender o que eu estou sentindo. Raiva, estou com muita raiva, ou estou com muito, está muito pesado, estou angustiada. E você se perguntar, qual necessidade minha não está sendo atendida? Qual expectativa que eu tinha que não está sendo atendida, né? Qual desejo meu não está sendo atendido para que eu me sinta assim? Porque quando você faz a pergunta certa para você, você consegue perceber que não é o que aconteceu que está te deixando assim, mas eram expectativas que você tinha, necessidades que você tem que não estão sendo vistas. E são essas necessidades que fazem você se sentir assim, ou a falta de atendimento dessas necessidades, dessas expectativas, que te fazem agir assim, né? Então, ela traz o exemplo, por exemplo, né? Ela traz o exemplo. Você me decepcionou por não aparecer na noite passada. E aí, trazendo para mim, para minha responsabilidade. Eu fiquei decepcionado quando você não apareceu, porque eu queria discutir uma coisa que me incomodava. Então, é você entender, e aí ele traz uma explicação muito interessante, que ele fala o seguinte, que é muito comum a gente, às vezes, tem alguns truques de linguagem que faz com que a gente se exima da responsabilidade. Então, quando você fala assim, isso me deixa furiosa, ou isso me magoa profundamente, ou então você fala assim, algo que me deixa irritada é você chegar depois do horário, é você se atrasar, né? Quando você fala assim, é como se algo, né, nebuloso, espiritual, que não tem a ver com você, te deixar sobrenatural, te deixasse irritada. E aí, nós precisamos de trazer para a primeira pessoa. Eu me sinto irritada porque eu preciso que você chegue no horário, porque eu preciso que você seja pontual, assim como eu sou com você. Então, não é algo sobrenatural que te deixa irritada, não, é você. Você se sente. Então, quando você nomeia o seu sentimento, quando você coloca na primeira pessoa, você toma consciência da sua responsabilidade. É você que está sentindo. Você toma consciência do que está acontecendo dentro de você. E essa consciência, né, faz com que você se conheça, primeira coisa, e administre, entenda quais são as suas necessidades. Entenda o porquê você está se sentindo, como você está se sentindo, né? Aí ele traz um outro, que é o uso da expressão estou em o seu estado emocional, porque seguida de uma pessoa. Então, sempre que a gente usa eu estou magoada porque fulano foi grosseiro comigo. Essa frase, ela está tomada de falta de autorresponsabilidade. Ou seja, é quando você responsabiliza o que você sente, estou decepcionada porque fulano não passou no concurso. Estou triste, eu estou magoada, estou arrasada porque meu filho não foi aprovado. Então, quando você responsabiliza o outro pelo seu sentimento, isso é uma falta de autorresponsabilidade, porque o outro não é responsável pelo que você sente. Ele é apenas o estímulo para desencadear
aquele sentimento. E o outro, a outra afirmação, ele traz o seguinte: afirmações que mencionam apenas as ações dos outros. Quando você não me liga no meu aniversário, eu fico muito magoada. De novo, atribuindo o seu sentimento a algo que o outro fez, ou deixou de fazer, ou ao que o outro falou, né? Então, isso é muito importante. E aí, trazendo para nós, para a autorresponsabilidade, né? Você pode dizer: eu me sinto realmente enfurecida quando erros de ortografia como esse aparecem em nossos folhetos, pois eu preciso que propague uma imagem de profissionalismo. Eu estou zangada porque a supervisora não cumpriu a promessa que fez, pois eu contava com aquele fim de semana prolongado para visitar o meu irmão. Ou seja, sempre, e aí, gente, é uma técnica que eu quero ensinar para vocês, eu estou sentindo isso porque eu. Então, sempre usar isso, sempre você trazer o seu sentimento e, na sequência, trazer o eu, porque eu. Então, eu estou chateada porque eu tinha uma expectativa de que fulano viesse me ajudar. Não, eu tô morrendo de raiva porque eu esperava que a faxineira viesse hoje e ela não veio, né? Eu tinha uma expectativa, então eu estou me sentindo assim porque eu pensei que hoje era dia da faxina, né? Eu tô aqui super atarefada, porque eu achei que a faxineira viria, mas ela não viria, ela marcou para amanhã. Então, quando você treina sempre trazer, associar o seu sentimento a uma expectativa, a uma necessidade sua, a um desejo, e sempre usar eu estou sentindo assim porque você começa a mudar a sua comunicação consigo mesma, começa a se entender, começa a se conhecer um pouco mais, e na sua fala com o outro, você gera uma compaixão. Meu filho, eu estou tão chateada, porque eu estou tão chateada porque eu tenho necessidade de conviver mais com você. E você sempre está fazendo programas durante todo o fim de semana. Então, eu estou chateada porque eu sinto necessidade da sua presença. Não é porque ele está fazendo programa, é por causa da minha necessidade. Então, quando eu começo a exercitar isso, né? Eu estou assim porque eu sonhava em ter uma família que almoçasse todos os dias, todo mundo à mesa, juntos. Né? Eu estou super frustrada porque eu tinha o sonho de que aos domingos nós, como família, almoçássemos juntos. Né? E você marcou um programa na hora do almoço. Então, quando a gente começa a treinar isso, a exercitar essa comunicação, você é bem recebida. Porque uma coisa eu falar assim, meu filho, eu estou super frustrada, porque você, todo domingo, você marca de almoçar com algum amigo e desconsidera a nossa família. Essa fala, ela soa cobrativa, ela soa como crítica, ela soa como uma análise do comportamento. Agora, quando eu digo, meu filho, eu estou super triste porque eu tinha o sonho de que a gente almoçasse, a família almoçasse junto aos domingos, e você está marcando de almoçar com seus amigos. Ou seja, ele vai olhar para mim e vai falar, poxa, minha mãe tem esse sonho, poxa, eu estou frustrando de alguma forma. De vez em quando, então, eu vou vir, mãe, almoçar, eu não vou evitar marcar. Por quê? Porque ele vai entender que é um sonho meu e que ele
se ele achar por bem, ele pode mudar o comportamento. E aí entra um outro fator interessante. No primeiro caso, quando eu culpo ele, né, da minha frustração, da minha mágoa, ele vai tender a mudar o comportamento dele, mas não por compaixão, por querer me agradar, por querer estar mais presente, mas para não se sentir culpado. Porque se o motivo da minha tristeza, da minha frustração é o comportamento dele, para ele não se sentir culpado, ou com vergonha, ou dependendo do que for, ele muda o comportamento, mas não por um desejo pessoal, mas para não se sentir culpado. E aquilo, muitas vezes, não é consistente ou não tem a capacidade de ser duradouro. Por quê? Porque o que vai mover a pessoa a uma mudança de comportamento é a vergonha, é a culpa, é um sentimento negativo e não um desejo de estar junto, de estar presente. Ao passo que, no segundo caso, eu não estou culpando ele, eu estou contando para ele que eu tinha uma expectativa, um sonho de almoçar no domingo com a família. E isso pode movê-lo a uma mudança de comportamento, mas que é pessoal. Não é por culpa, por pressão, por algo negativo, mas por talvez querer compartilhar do meu sonho, né? E querer fazer parte ou me ajudar a realizar o meu sonho. Então, a motivação de uma mudança de comportamento é completamente diferente, né? Então, a gente precisa de estar muito atento. Então, assim, se nós desejamos que o outro tenha compaixão pelos nossos sentimentos ou compaixão por nós, nós não podemos manifestar as nossas necessidades através de uma análise do comportamento do outro, né? Ou através de uma interpretação do comportamento do outro. E é isso que gera irritabilidade, né? Então, por exemplo, fulano, você não tá fazendo nada a respeito desse trabalho. Quando você fala assim, fulano, você não está fazendo nada para conquistar, para crescer no seu trabalho. Quando você fala isso para a pessoa, a primeira reação dela é o quê? É de te atacar. Como assim não estou fazendo nada? Você nem sabe. Eu estou aqui fazendo um tanto de coisa. É revidar, né? Ou se sentir culpada de não estar fazendo. Por quê? Porque eu estou analisando, porque eu estou julgando. E quando eu falo assim, fulano, eu tô preocupada porque eu tenho uma necessidade de segurança, eu tenho uma necessidade de te ver, eu tenho uma necessidade de segurança financeira, de que você produza os seus recursos para a sua própria vida. E quando eu vejo que você, às vezes, quando eu vejo que você não está tão focado, né, isso me deixa insegura porque eu tenho a minha necessidade de segurança. Então, quando você traz as coisas para você, o outro te olha com compaixão. Agora, quando você atribui a responsabilidade por aquilo que está acontecendo dentro de você ao outro, a primeira reação dele é se sentir julgado, analisado, criticado, e aí, como nós já vimos, a tendência é exatamente o quê? Ou de se defender ou de contra-atacar. E como nós já falamos aqui outras vezes, toda vez que você for recebida na defensiva ou quando você for atacada através de uma fala agressiva, isso significa que a sua comunicação foi violenta em alguma medida, né? Então, se o outro te revidou, se o outro foi agressivo, observe como está sendo a sua comunicação, porque certamente você está julgando, criticando,
analisando, rotulando, né, aquela pessoa. E isso gera uma conduta reativa e não um recebimento da sua mensagem, da sua fala, de maneira compassiva. Então, gente, acho que hoje a gente trouxe muitas coisas importantes para a gente refletir e para que a gente possa, de fato, mudar o nosso comportamento. Então, o meu convite para vocês é que, a partir de hoje, vocês possam, e aí eu falo para mim também, porque a comunicação assertiva ela é um exercício para a vida, né? Não é algo que é fácil, mas a gente precisa de estar atento, porque pode ser aprendida, tudo é treino e repetição. Então, que a gente possa estar atento sempre associando o seu sentimento à sua necessidade. E é por isso que a gente precisa de trazer para nós sempre o seu sentimento. Eu estou me sentindo assim porque eu tinha ou tenho a necessidade, o desejo, a expectativa sobre algo. Então, quando a gente começar a agir dessa maneira, a correlacionar o que eu sinto com o que eu preciso, a minha necessidade atendida ou não atendida, eu vou começar a ter muito mais clareza do que acontece dentro de mim, e ao manifestar isso para o outro, eu vou ser muito mais bem recebida na minha comunicação e não ter uma reatividade do outro, porque ele vai entender que eu estou me sentindo assim porque eu criei uma expectativa e não por causa de algo errado que ele fez, né? E isso muda tudo. Então, que nós possamos exercitar ao longo dessa semana essa comunicação, essa nova forma de concatenar as nossas ideias, olhar e fazer contato com os nossos sentimentos. E na próxima terça, às 6:30 da manhã, a gente vai continuar esse nosso estudo. Então, eu finalizo aqui a minha fala e abro para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. Tchau, tchau. E aí, gente, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Que fez sentido para vocês? Gostaria que vocês trouxessem aí o que vocês, o que fez sentido aí para vocês. Bom dia a todos, bom dia, Dani. Bom dia. Aqui, quando a gente faz isso, a gente não está se tornando só se punindo também, não? Você sempre está achando que é você que está com uma expectativa e não a outra pessoa. Mas isso também pode ser o inverso, não? Você tem uma expectativa porque você gerou àquela pessoa uma determinada situação, uma determinada atitude que teria que ter, pela lógica, um retorno que venha a suprir a sua expectativa. Senão você fica sempre como o errado, o punidor numa relação, seja de amizade, seja de relacionamento afetivo, seja de trabalho. Acaba você parecendo que a gente está sendo cada vez mais o errado, o punidor, e não a outra pessoa também que erra, porque ela não corresponde às expectativas normais geradas por qualquer tipo de afetividade, relacionamento aí. Entendeu? Sim, mas ótimo, ótima fala sua. Espera aí só um pouquinho. Ô, Kátia, é bem interessante essa sua fala, porque assim, quando a gente... Não é que o outro não tem... O outro, ele vai fazer aquilo que ele acha que ele deve fazer. A gente não tem, por exemplo, igual, vamos falar dessa relação de amizade. Poxa, eu marquei com uma amiga de almoçar 1 hora da tarde
e a minha expectativa é de que ela chegue 1 hora da tarde, no máximo 1h15, né? Porque eu também cheguei, a gente marcou e tal. E aí uma coisa que é interessante é que a nossa... A forma, vamos supor que essa amiga chega a 1h30, tá? A forma como nós vamos reagir tem muito a ver com as nossas expectativas, com o que está acontecendo dentro de você, né? Então é muito interessante, por exemplo, se você tiver cheio de conta para pagar naquele dia vencendo, ou se você tiver com um pepino grande e ter que resolver ali no celular, né? Vamos supor que a faxineira está na sua casa e aí, sei lá, aconteceu alguma coisa que ela está lá desesperada tentando resolver, que quebrou não sei o quê e esparramou tudo, o que que ela faz? Parará. Você vai dar graças a Deus que a sua amiga não chegou. Por quê? Porque você vai ter tranquilidade para resolver aquilo ali. Agora, se você tiver saído, deixado um tanto de compromisso para estar ali naquele horário, né? Nem podia estar ali, você já saiu irritada, porque falou assim, gente, por que que eu marquei hoje? Olha o tanto de coisa. E essa amiga chega meia hora atrasada, você vai estar com ódio dela. Então, o que que a gente está trazendo aqui é que o outro, você não muda. Ele vai agir, o certo ou errado dele na verdade, é dele. Você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre a forma como você enxerga isso. Né? Então, por exemplo, você pode se sentir raiva. Olha, eu tô com muita raiva porque eu tinha expectativa que você chegasse no horário. O que te gera raiva é a expectativa que você tinha a respeito da pessoa, da amizade, não é o atraso dela. Porque se você tivesse 1.000 contas para pagar, ou se você tivesse saído atrasada, que, oh, meu Deus, tomara que ela saia atrasada também, você não ia ter raiva. Então, não é a atitude da pessoa, é a sua circunstância, é o que você está vivendo, é o momento, se você saiu atrasado ou não, se você estava com muita coisa para fazer ou não, se você estava doida para contar, você precisava de compartilhar muita coisa com ela e ela só tem uma hora, e se ela chegar atrasada, vocês vão ter só meia hora. Então, pô, a gente custa encontrar, não é possível. Ou a expectativa de que ela também fosse atenciosa com você. Então, é difícil para a gente entender isso. Mas o que faz com que a gente se sinta feliz, triste, com raiva, o tal, é o seu estado íntimo, é a expectativa, é o pensamento, é o que está acontecendo naquele momento com você, é que vai determinar isso. Não sei se ajudou a clarear e se fez sentido para você. Fez, sim, deu para clarear e tudo, mas eu ainda continuo achando que existe aí uma partilha nisso tudo, uma divisão de sentimentos, entendeu? Por exemplo, a pessoa atrasou porque o pneu do carro furou. Ela pode ter atrasado, nós estamos pondo esse exemplo aí, né? Ela pode ter atrasado porque na hora que ela saiu para vir almoçar, ela teve uma demanda que ela precisou de voltar atrás e aguardar um minutinho. Lógico que aí vem muita fase do eu te vou te avisar que não vou por causa disso ou daquilo, que vou me atrasar. Aí é uma consideração da pessoa Sim, em te cumprir com você uma coisa, então ela te comunicar isso, né? sim. Que é muito bom. Por quê? Não, Porque e imprevistos acontecem. Mas eu sim. ainda, tá, eu entendo tudo que você está falando e percebo o que você está falando, mas não consigo enxergar isso tudo como se fosse só um sentimento meu. Eu acho que ele é um sentimento partilhado, dividido, com uma ou duas pessoas, seja lá qual o envolvimento da situação em si. Uhum. O que ele quer trazer para a gente, e aí é algo também que é o que a gente vem falando e aprendendo, é que nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Sim, Então, sim. quando a pessoa faz algo conosco, o que ela faz, tudo bem,
tem um peso, sim, poxa, eu esperava que a pessoa tivesse consideração comigo, ou pelo custava me ligar, né? Custava. Então, assim, e aí entender que a forma como eu vou lidar com aquilo é minha. Ainda que o outro eu escolha, eu vou me afastar do fulano, porque nas minhas amizades ou nos meus relacionamentos, eu tenho a expectativa que o outro, ou eu tenho o desejo que o outro seja parceiro, que cuide de mim também, né? Então, não quer dizer que você vai ser a boazinha, vamos dizer assim. Não, mas é você entender que eu fico, toda vez que eu saio com a fulana, eu fico com raiva, porque eu tenho a necessidade de que as pessoas sejam pontuais comigo, assim como eu sou com elas. Sim. Então, você não está boazinha, você está com raiva porque você tem uma necessidade que é sua e que precisa ser respeitada. Se a fulana não respeita, eu não quero mais sair com a fulana. Então, ou seja, mas o que eu quero trazer aqui é que o fato da minha raiva não tem a ver com a fulana, tem a ver com o que é importante para mim. Tem a O que eu ver com, tenho de expectativa? sim, não só expectativas, são os meus valores, são, Valores. sabe, é tudo. E Uhum. aí, e por que é muito importante a gente entender isso? Não é fácil, mas é entender que o que acontece dentro de mim é responsabilidade 100% minha. O fora, ele só é gatilho. É como se, assim, numa instância gigante, o outro não existe. Por quê? Porque tudo acontece dentro de mim. É eu reagindo ou agindo de acordo com os estímulos externos, mas é tudo eu. É eu dentro de mim mesma, sabe? Isso dá mais discussão. Porque se, eu não vou te estender muito, não, só completar. É que a expectativa nossa desse eu também é porque a outra pessoa também espera de nós essa reação, dentro do que ela tem de desejo, de vontade, de Sim, esperança, de expectativa, tudo. Aí é que eu volto ao que eu estava falando. Eu acho que existe aí sempre uma divisão de sentimentos e de partilha desses sentimentos. Aguardar ou chegar atrasado e o porquê de cada uma das coisas, em várias situações. Mas se a gente focar aqui, nós vamos ficar o dia inteiro, não é mas verdade? Porque quando. é uma gama Sim, de assuntos, ele é muito amplo. sim. Agora, uma coisa interessante é assim: quando você. É porque você cria uma expectativa e também você, à medida em que a pessoa vai agindo na relação, né, a dois, você dá e você também espera receber, né? Mas é isso que a gente precisa entender, né? Poxa, se eu estou numa relação, eu dou, mas o outro também tem que dar. Só que aí pode acontecer dele não dar. E Ou aí, só dentro das expectativas dele e não das suas, que na cabeça dele é o certo, é o exato, mas é suficiente. exatamente isso. Para ele ficou com raiva, não é porque você fez isso ou aquilo, mas porque ele tinha expectativa de que você correspondesse, de que você fizesse, ou de que você não fosse, né? Então, porque senão não tem jeito. O outro sempre vai participar do que acontece dentro de mim. E Fato. isso, e isso a gente precisa de começar a se trabalhar. O outro, eu não tenho controle sobre o outro. O outro, eu não mudo o outro. Eu mudo a mim. Eu começo a entender ou diminuir minha expectativa em relação à pessoa, porque aí o que ela faz não me atinge, né? Mas tudo que acontece dentro de mim decorre da minha forma de enxergar as coisas. E é por isso que eu posso dizer que eu sou 100% responsável
pela minha vida e pelos meus sentimentos, porque é o olhar que eu tenho para as coisas é que vai determinar, é a história que eu conto para mim a respeito dos acontecimentos, das pessoas, das atitudes das pessoas, é que deflagra o sentimento. E é por isso que é tão perigoso, né? E a gente aprendeu, infelizmente, a estar julgando o tempo inteiro, a estar analisando o tempo inteiro, a estar criticando, né, aquilo que não está de acordo com os meus valores, com o que eu penso, com o meu jeito de ser, é certo ou errado, que é o que a gente já viu, né? Essa classificação, não, você é legal, você é ruim, você é feia, você é bonita, então você serve, você não serve. A gente está o tempo inteiro classificando, rotulando, e aí, assim, é um exercício até mesmo para se entender, para poder enxergar e assumir essa responsabilidade. Porque se o outro é responsável pelo que eu sinto, quando o outro está bonzinho, está legal comigo, eu, estou super feliz. Quando o outro não concorda comigo, quando ele acha que o que eu fiz está errado, eu estou mal, péssima. E aí a minha vida está na mão do outro. E isso não é uma verdade. Eu não dependo do outro para ser feliz. Eu não dependo do outro me aprovar para eu me sentir bem. Eu não devo depender, né? Porque eu preciso ter autonomia sobre os meus sentimentos, sobre a forma como eu me vejo, sobre a forma como eu conduzo a minha vida. Entendeu? Uhum. É um trabalho, é um É um exercício, viu, trabalho, um Cátia? exercício diário, é diário, Diário. é diário. Nós vamos rendendo isso aqui e trabalhando um pouquinho mais ao longo do livro, mas isso é libertador, gente. À medida em que a gente conseguir fazer isso, nós vamos nos libertar de muitas contundências, muitos conflitos internos e externos também. Gente, nosso horário já chegou, então agradeço a presença de vocês e na próxima terça a gente está aqui de novo. Beijo grande, tchau, tchau.